Quando a gente conscientiza, significa que a gente está identificando esse ponto aqui, na verdade, com a identidade. Esse ponto deixa, esse SO2, ele deixa esse ponto invariante. Então, todo SO2 faz o papel da identidade. Ao contrário, todo SO2 é a identidade, porque deixa esse ponto invariante. Então, a dimensão desse espaço, claro, vai ser a dimensão, vai ser o número de geradores de G. A dimensão desse espaço aqui vai ser o número de geradores de G, ou seja, a dimensão de G, menos a dimensão de H. Eu estou colocando isso porque é dessa variedade G sobre H que moram os bósons de Boltzmann. Não é. Então, essa variedade tem essa característica. Isso é o que nós chamamos de um espaço quociente, um espaço quociente. Quociente. Quociente em português é conhecido aqui o U, né? Quociente. Ou quociente. E esse também são chamados espaços homogêneos. O que significa um espaço homogêneo? É um espaço em que qualquer ponto daquele espaço pode ser obtido a partir de um ponto inicial por transformações de um grupo. Então, se houver um grupo que atua transitivamente no espaço, isso define um espaço homogêneo. E o espaço quociente, então, é um caso particular de espaço homogêneo, porque eu sei que qualquer transformação de G vai me levar de um ponto para qualquer outro ponto. Então, a ideia seria um pouco essa. E aí, o que é interessante aí é que a gente faz um casamento bom entre geometria e teoria de grupo, porque a gente vai dar um significado, a gente vai poder representar, pegar uma matriz, né, desse grupo aqui, e associar a essa matriz aqui as coordenadas de um ponto dessa variedade. A ideia seria essa, eu estou dentro desse espaço aqui. Então, eu estou nesse ponto aqui, esse ponto, por exemplo, de coordenadas XM. Eu posso passar desse ponto XM para um outro ponto aqui, que tem coordenadas Sininha M, passo desse ponto para esse ponto. Quem atuou aqui? Uma transformação de G. Então, uma transformação de G que levou daqui para cá. Então, nós podemos pensar o seguinte: cada ponto dessa variedade eu posso associar a uma matriz desse grupo. Claro, a gente sabe que cada ponto de uma variedade de um grupo, a gente já viu isso, faz aquele mapeamento. Os pontos de CM definem os ômegas e eu defino a exponencial. Então, eu sei que cada ponto dessa variedade que tem coordenadas CM está associado ao elemento do grupo. Vamos chamar esse elemento de L. Vamos chamar isso aqui L por causa de Left. Vamos explicar. Então, vamos dizer o seguinte: nós temos um objeto L de Xi. Posso colocar L de Xi. O que é esse objeto? Esse objeto aqui é esse L. É uma matriz do grupo G associada a esse elemento aqui, a essa coordenada. A história que nós já estamos fazendo desde a aula passada. Tem as coordenadas do espaço, a variedade de grupo. Essas coordenadas aqui estão associadas a uma transformação de luz. Antes eu estava chamando de S. Eu só estou mudando a notação para L para ficar na notação para padrão. De espaço cossex, ele tem que chamar left cossex e right cossex. Eu já vou explicar o que é isso. Então, aqui estou pegando esse objeto. Então, esse objeto é uma matriz do grupo G que está associada a esse ponto da variedade. Se eu passo desse ponto para esse ponto, quem faz a transição? Eu uso um elemento do grupo para passar daqui para cá. Então, eu vou dizer que se eu multiplicar esse objeto aqui por um elemento G, eu vou poder passar um elemento novo L de Sininha. Então, isso aqui é o que está no fundo me fazendo a transformação, a transição. Eu passo de um ponto Xi, esse ponto Xi está associado a uma matriz do grupo. Claro, essa matriz é de mesma natureza que essa matriz do mesmo grupo. Só que eu estou especificando essa matriz aqui como sendo aquela matriz que vai atuar naquele ponto do espaço, como se fosse isso. Vai ser essa matriz que vai atuar nesse ponto e vai me fazer passar para cá. Então, eu estou fazendo essa matriz, vai me fazer passar daqui para cá. Essa matriz atua nesse ponto da variedade, que é representado por essa matriz, e me faz passar para cá. Aqui, então, como a atuação eu estou definindo pela esquerda, eu poderia também colocar pela direita. Poderia, tanto faz, multiplicar por aqui, porque é um grupo. Mas então nós vamos definir tudo pela esquerda. Nós vamos multiplicar atuando com o grupo G aqui, eu passo para cá,
vem para cá. Então isso significa, eu vou definir, tem só um detalhe que eu vou colocar. Então esse objeto que nós chamamos assim, então o que é o espaço hipossete? O espaço hipossete, então, seria esse espaço. Eu vou pegar os elementos do meu espaço, né? Eu teria, se eu pegar, por exemplo, meu subgrupo H, pega um elemento de H, pega um elemento do meu subgrupo H, e atuo com outro elemento do subgrupo H bar. Como isso aqui é um subgrupo, H bar, H vai me dar um outro elemento pertencente a H. H é um subgrupo. Então, se esse elemento aqui está no subgrupo H e esse objeto aqui também está no subgrupo H, o produto deles está no subgrupo H. Então, esse ponto aqui, todo isso aqui eu estou identificando com a mesma, todos esses pontos são identificados com a mesma coisa. Todos estão em H, todos estão identificados com a unidade. E eu vou dizer, os pontos do meu espaço são, quando eu atuar com elementos de G em cima de qualquer elemento de H, o que significa? Aqui dentro tem uma identidade. Então, se eu atuar com esse elemento de G em cima da identidade, vamos dizer que esse G aqui seja um elemento que esteja no grupo G, mas que esteja fora do subgrupo H. Está fora do subgrupo H. Então, se eu pegar um elemento G daqui, né, e atuar com a identidade aqui, eu vou obter esse elemento aqui. Então, nós vamos estar dizendo que esses objetos aqui, essas nossas matrizes aqui, que representam os pontos desse espaço, né? Eu estou passando de um ponto daqui para outro. Se eu tiver esse ponto aqui tiver no H, tiver dentro desse subgrupo, ele é idêntico à identidade. Então eu estou passando da identidade para G. Então, isso vale para ponto fora de G e para ponto em G. Se eu tiver aqui, eu pegar um elemento aqui de fora, ele vai atuar aqui, o produto dos dois elementos do grupo é o terceiro elemento do grupo, vai trazer para cá. Então essa é a transitividade. Aqui, só uma coisinha, né? Se eu pegar, como eu tenho completa liberdade, quando eu saio de G, quando eu saio desse ponto e chego nesse ponto, como a cada ponto, quer dizer, a cada elemento G, se eu pegar, por exemplo, dois elementos do grupo, se eu pegar um elemento G do grupo e pegar um outro elemento G do grupo, que é G vezes H, suponho que eu faça isso, pego um elemento do grupo G e pego esse mesmo elemento e multiplico por H. Então, todos esses pontos, esse aqui é G vezes a identidade, e esse aqui é G vezes H. Como todos esses objetos são identificados como uma única coisa, então, qualquer objeto da forma G vezes H, qualquer objeto que está em G, que multiplica um objeto que está em H, ele vai ser equivalente vai ser identificado como um único ponto. Então, se eu pegar qualquer transformação de um grupo G, se eu tiver uma transformação G', e se esse G' diferir de G por um elemento de H, eles são identificados como um único ponto. Então, essa que é a ideia desse chamado F hipossete, que nós vamos identificar como pontos distintos, né, todos os objetos dessa forma. Qualquer objeto G que multiplica se eu pegar um objeto G e multiplicar qualquer elemento do subgrupo H, tudo isso aqui vai ser identificado com o mesmo ponto G. Esse foi o conceito que vamos ver. Por quê? Porque o que o G faz? O G me leva de um ponto para outro. Se eu tiver G e tiver um outro objeto que difira por esse H, na verdade eu estou fazendo isso. Qualquer objeto, esse ponto, se eu fizer qualquer transformação de SO2 nele, ele não muda. Então, quando eu identifico, quando eu falo GH, esse ponto aqui é ele, e é ele sob a ação de qualquer transformação de SO2, porque qualquer transformação de SO2 que eu estou botando aqui, não vai mudar esse ponto. Então, essa liberdade que a gente tem de identificar todos os Gs que difiram, né? Quer dizer, se eu tiver esse G e um G', e a diferença entre eles for o fator de H pela direita, sim, significa que esses objetos são o mesmo ponto, porque no fundo eu estou identificando tudo aquilo que difere uma transformação de H. Quer dizer, tudo que é G é diferente, tudo que é H é identificado como uma coisa. Esse é o conceito do espaço hipossete. E aí a gente faz uma ligação entre esse espaço, o que a gente vai fazer agora, é uma ligação entre o grupo e a geometria diferencial. Aqui só então o último detalhe que vale
vale a pena colocar aqui. É o seguinte, quando eu passo de um ponto L, de um ponto psi, para um ponto psi', significa que esse grupo G atuou nessa matriz, está associado aqui sim, e deu essa nova matriz. Mas, como duas matrizes quaisquer que diferirem com o elemento de H são identificadas, aqui eu tenho uma ambiguidade. Quer dizer, essa relação aqui é verdadeira a menos de uma transformação de H. Então, essa relação aqui não muda se houver qualquer elemento de H aqui à direita. Então, sempre que eu fizer a passagem de um ponto psi para um ponto psi', por uma transformação de G, eu vou passar para um ponto psi'. Mas essa matriz aqui é definida sempre a menos que uma matriz H. Porque eu tenho essa liberdade dentro do conceito. Eu nunca posso identificar exatamente um ponto. Quer dizer, esse ponto, esse elemento do grupo, e qualquer elemento que multiplica H, são identificados com a mesma coisa. Então eu tenho sempre essa liberdade, essa ambiguidade de definir a menos desse H. Então essa é a equação básica para definir o espaço conceito. Eu prefiro nem passar para frente, a gente puder discutir isso aqui um pouco mais. Claro que esse H aqui, ele não é o mesmo para todos os pontos, ele vai depender do ponto do espaço onde eu estou e vai depender do próprio elemento G. Mas ele é um elemento de H, ele vai depender da operação que eu estou fazendo. Mas eu vou poder sempre, né, associar a essa passagem aqui, eu vou ter essa ambiguidade. Eu passo para um novo ponto, mas esse novo ponto é associado a essa matriz. Mas essa matriz é definida a menos de um H. E assim, isso está em jogo quando a gente faz a associação. Deixa eu ver só uma coisinha aqui que a gente pode fazer. Uma observaçãozinha, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, se a gente pegar, vamos dizer que eu pegasse esse ponto do espaço, GH, e eu pegar um ponto G''H. Vamos dizer que eu pegasse esse ponto e esse ponto. Dois pontos, G e G', né? Se esses dois pontos significa que eu estou multiplicando G por qualquer elemento H. E aqui eu estou multiplicando G' por qualquer elemento H'. Vou colocar isso dessa maneira. Se esse G' por um G, por esse G aqui, vezes um H duas barras, significa que eu posso absorver esse elemento aqui com esse, que ele continua dentro do subgrupo, e esses elementos aqui são identificados. Então, os pontos do espaço, o que é interessante dos pontos do espaço cossete é que, se eu pegar qualquer elemento de G, né, que está multiplicado por H, e tiver, se esse objeto aqui for igual a um G', H', então significa que eu posso multiplicar aqui a direita por H ao menos 1. Então, G são identificados. Então, os pontos do espaço cossete são. Então, eu posso sempre. Oi, Ricardo, boa tarde. Boa noite. Eu posso sempre decompor, né, um espaço cossete em pontos que são. Em pontos disjuntos. Dois pontos, sempre que se um ponto coincidir com o outro, né, se eu tiver um elemento de um cossete, se eu tiver pelo menos um elemento, se eu tiver esse GH aqui, se esse elemento aqui, se um elemento daqui coincidir com um elemento daqui, então significa que eu posso passar esse H para cá, e aí na verdade eles são a mesma coisa. Então, dois cossetes, dois pontos do espaço cossete, nunca podem ter nenhum ponto em comum. Se eles tiverem um ponto em comum, todos os pontos vão estar em comum. Por causa dessa relação, se houver pelo menos um ponto em comum, significa que GH1 vai ser igual a um G' H2. Então, eu passo esse H1 dentro de cá, e isso aqui no fundo também está diferindo isso por um H. Então, na verdade, se dois pontos do espaço cossete coincidem, todos os pontos dele vão ser coincidentes por causa disso. Então, eu posso sempre decompor o espaço cossete eu posso sempre decompor em pontos que são distintos. Né? Dois espaços, eu vou sempre decompor em subespaços que não têm nenhum ponto comum, que são completamente ortogonais. Essa é uma propriedade
seria interessante se dar uma pensadinha só o seguinte: por que o espaço cossético não tem a estrutura de um grupo? Podemos que eu pegasse o seguinte, G1H, isso aqui é um ponto do espaço cossético. Se eu multiplicar G1 por qualquer elemento de H, eu tenho um ponto do espaço cossético. Se eu multiplicar G2 por qualquer elemento no meu espaço cossético, eu tenho outro ponto. Agora, esse objeto aqui, esse H aqui, esse G2 aqui, ele não tem nada, quer dizer, não pode comutar, não posso trazer isso para cá, não posso dizer isso aqui, G1, G2, H, não posso fazer isso, porque isso aqui não comuna, claramente, né? Agora, vamos pensar aqui, suponhamos que esse subgrupo H seja invariante. Quando o subgrupo H seja invariante, o que significa um subgrupo ser invariante? Vamos pensar aqui. Se eu tiver um elemento do grupo, né? Se eu tiver um elemento H, então se eu pegar um subgrupo H, pega um elemento qualquer desse subgrupo H, um elementinho H desse subgrupo H. Se eu multiplicar isso aqui por G é menos 1, né? Eu estou fazendo uma transformação, isso aqui é uma galinha. O conceito de subgrupo invariante significa que o subgrupo é invariante se qualquer elemento dele, ao ser composto com qualquer elemento do grupo, se H pertence a H grande, G é menos 1, também pertence a H grande. Esse é o conceito de subgrupo invariante. Então, se eu pegar um elemento desse subgrupo e compuser dessa forma adjunta com qualquer elemento do grupo, eu não saio, porque isso aqui é uma transformação. Eu estou transformando esse elemento num outro elemento, uma matriz, um elemento e essa matriz. Estou fazendo uma transformação. Isso aqui é uma galinha. Se esse galinha também pertence sempre a H, para qualquer G, a gente está dizendo que o subgrupo é invariante. Em termos de álgebra de Lie, o que isso significa? Isso aqui é o exponencial de I ômega gerador. Vamos dizer que esses geradores que eu vou colocar aqui são todos os geradores que estão em G, mas que não estão no subgrupo H. E vou colocar aqui I ômega, os geradores de H. E aqui menos I ômega H. Se eu expandir isso aqui em primeira ordem, o que eu vou ter é que qualquer gerador que está em G, com qualquer gerador que está em H, comuta. Né? Se esse objeto aqui também pertencer a algo, perdão, você pode dar H. Então, se a gente quiser olhar na álgebra de Lie, o conceito de subgrupo invariante é que se eu pegar, então se eu tenho um subgrupo H, tem um grupo G e um subgrupo H. Vamos dizer o seguinte, os geradores que estão em G e que não estão em H, eu vou chamar de GA. E os geradores que estão em H, que não estão em G, só aqui em H, eu vou chamar de H, H-alfa. Vamos distinguir esse. H-alfa são os índices desse subgrupo aqui. E GA são os índices associados aos geradores que estão fora de H. Então, se eu tenho, então H é um subgrupo. Então, claro, que H-alfa com H-beta, vamos fazer a seguinte notação, para ficar mais claro que todo o salão fazer isso. Vamos fazer a seguinte suposição. Meu grupo G está aqui, meu grupo H está aqui. Meus geradores que estão em H estão aqui, eu vou chamar de H alfa barrado. E os meus geradores que estão aqui, eu vou chamar de G alfa sem barra. Então, os índices barrados, eles estão designando qualquer gerador que está no subgrupo H. E os índices sem barra estão designando todos aqueles geradores que não estão em G, mas que estão fora de H, não pertencem ao subgrupo. Então, é claro, se o meu subgrupo, se H é um subgrupo, significa que o elemento de H vezes outro elemento de H é um elemento de H. Então, se eu olhar essa relação aqui em primeira ordem, isso significa um computador de dois elementos de H tem que estar em H. Para poder H ser um subgrupo. Então, eu teria H alfa barrado. Vamos chamar então de G alfa barrado. Chama tudo de G. G alfa barrado. G alfa barrado, chamar o barrado distinto. G alfa barrado são todos os geradores que estão em H. E G alfa são todos os geradores que não estão em H. Então, eu teria G alfa barrado, G beta barrado. Então, dois geradores
estão em H, vou dar sempre um gerador que está em H. Alfa barrado, gama barrado, gama barrado, G alfa, G gama barrado. Então isso aqui me garante que H é um subgrupo. O comutador de dois geradores dá sempre um gerador, significa que ele se fecha de vez, isso é um subgrupo. Significa isso, se eu pegar um elemento de H, um elemento qualquer de H, e esse mesmo elemento de H, então, tudo que está em H, esse produto é feito em H, esse produto é feito em H, como H é um subgrupo, então isso aqui no final do dia, isso aqui é um H do estilo, também está em H. Então daqui vai sair um comutador de dois geradores de H, já alfa barrado, G beta barrado sai daqui, e aqui vai dar o G beta barrado. Então isso é o conceito de subgrupo invariante. Eu pegar todos os geradores se fecharem no comutador em si próprios, né? Isso aqui significa que H é um subgrupo. Agora, se eu pegar um gerador qualquer G alfa, que está em G, mas que não está em H, vou botar aqui G alfa com um G beta barrado. Então eu vou pegar um gerador daqui com um gerador daqui. O que significa isso? Eu vou pegar essa operação aqui. Comutador significa que eu vou pegar um elemento de G, vou atuar no elemento de H, com G menos 1 aqui. E aí a pergunta, se esse objeto aqui estiver em H, ainda for em H, significa que esse subgrupo é invariante. Qualquer operação de G que eu fizer em cima desse cara, eu não saio desse subgrupo. Então isso é um subgrupo invariante. Então, se esse subgrupo for invariante, essa relação é verdadeira. Então isso vai me dar que o comutador de um cara de H com um cara de G também é um cara de H. Então se o subgrupo for invariante, isso aqui vai me dar I, F, alfa, beta barrado, gama barrado, G gama barrado. Estamos dizendo que qualquer gerador de G ao comutar com um gerador de H, me dá um gerador de H. Então isso aqui significaria, em termos de álgebra de Lie, isso significa que esse subgrupo é invariante. Então, se esse subgrupo for invariante, isso aqui acontece. Se esse subgrupo não for invariante, se eu aplicar G, H em G menos 1, e eu obtiver um elemento que está fora de H, quer dizer, eu obtiver um G' aqui, isso significa então que esse cara, o comutador de um cara de G com um cara de H, vai dar alguém que está fora de H. Então as constantes de estrutura que vão aparecer aqui vão ser I, F, alfa, beta barrado, gama, G gama. Então, essa propriedade aqui tem um nome especial. Essa propriedade, quer dizer, quando você tem um grupo e você tem essa propriedade chama-se redutividade. Então essa é a propriedade que a gente vai dar se o subgrupo H. Porque isso está dizendo o seguinte, porque se G com H barrado desce algum cara de H barrado, desce algum barrado aqui, isso significaria que eu teria um subgrupo invariante. Então nós não estamos tomando o caso do subgrupo H sem invariante, o caso do subgrupo H não sem invariante. E aí depois nós podemos pegar agora um elemento que está fora de H com outro elemento que está fora de H. Então isso aqui pode dar um elemento que está em H, nada me impede, mas um elemento que está fora de H. Então nós vamos usar esse espírito da álgebra aqui. Certo? Então, para nós, quando a gente está pegando o espaço G sobre H, também, agora a gente está olhando do ponto de vista da álgebra de Lie. Então, eu estou pegando todos os geradores que estão em G, mas que não estão em H. Então, H é um subgrupo. Isso aqui é verdade. H é um subgrupo não invariante. Isso aqui é verdade. E agora, isso aqui é geral. Isso aqui não tem nenhuma restrição. Nós vamos ver que depois existem espaços para os quais isso aqui é zero. Então, esse espaço aqui, essa decomposição aqui, chamada de decomposição assimétrica, está ligada à torção, vamos ver na próxima aula que isso está ligado a uma entidade geométrica dessa variedade. Muito bem. Então, vamos deixar as coisas dessa forma que eu queria. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós pode falar. O G alfabeto é normal. O G alfabeto é igual a I alfabeto, isso. O G. Isso.
ele poderia ser igual essas duas outras, essa última que está fazendo. Essa última. E esse aí fosse o I alfabeta, digamos. Só para melhorar a notação, deixa eu colocar sobre. Vamos dizer que eu tenho esse índice alfa chapéu, é o índice do grupo todo. Então, o meu alfa chapéu sendo igual a alfa barrado, significa que eu estou em H. E o meu alfa chapéu sendo igual a alfa, significa que eu não estou em H. Estou em G, mas não estou em H. Então, eu estou em G sobre H. Estou em G, mas não estou em H. Estou tirando o H. Então, isso aqui é como esse. Então, a minha álgebra de I, vou colocar aqui. Isso aqui seria, o certo seria esse. Alfa chapéu. Esse aqui é o grupo total. Beta chapéu igual a I, alfa, beta, gama, G. Então aí eu começo a fazer a decomposição. Se eu pegar só o setor barrado, então H é um subgrupo. Então barrado com barrado vai se fechar no barrado. Então é um subgrupo. Aqui eu poderia fazer assim, ó, F alfa barrado, inclusive esse índice aqui é gama, chapéu. Fixei esses dois aqui, mas esse índice aqui corre solto. Então, se esse computador com esse cara aqui se fechar num barrado, isso significa que o subgrupo é invariante. Então, como eu não estou considerando o subgrupo invariante, eu tenho que sair daqui, eu tenho que colocar isso aqui assim. Então, isso aqui é hipótese de trabalho. Estou trabalhando com um subgrupo que não é invariante. E aqui, se eu pegar alfa com alfa, em princípio vai dar alfa, beta, gama tio, gama chapéu, G chapéu. Aí G chapéu, gama chapéu, G chapéu, eu somo sobre todos os itens. Certo? Então, quando eu pegar o gerador do grupo, eu posso sempre fazer um espírito. Vamos dizer que eu tenho SO3. Quantos geradores nós temos em SO3? 8. Será que eu posso extrair um SO2 dentro do SO3? Será que eu poderia construir esse espaço aqui? SO3 sobre SO3. SO3 tem 8 geradores, SO2 tem 3. Então, esse aqui é um espaço de 5 dimensões. Então, quem são os geradores de SO3? Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Eles sabem que se a gente pegar o lambda 1 de Gelman lá, no meio lá, né? Ele é 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Se eu pegar o lambda 2, ele é 0, menos I0, I0, 0, 0, 0, 0. Se nós pegarmos o lambda 3, ele é 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0. Então, por exemplo, eu poderia pegar esses lambda 1, lambda 2, lambda 3, eles estão gerando exatamente um SO2. Então, eu posso pegar o meu subgrupo H, SO2, como sendo gerado por lambda 1, lambda 2, lambda 3. Então, esses aqui vão ser os meus geradores de barrado. São os geradores que estão em SO2. Depois eu vou ter 5 outros geradores que não estão em SO2, mas que estão em SO3. Então, esses 5 outros geradores é que são os Gs alfa. Então, sempre que você tiver uma álgebra de I, você pode sempre, se eu tenho um grupo de I, com álgebra, tem aqui os geradores H, eu vou escolher os geradores de H e vou escolher os geradores que estão fora de H. E vou ver. Como H é um subgrupo, isso aqui vai ser sempre verdade. Isso aqui nunca vai ser possível. Porque se eu colocar isso aqui e varrer tudo, nunca vai dar gama, porque dois objetos de H tem que dar sempre um objeto de H. Então é obrigado que barra com barra se feche em barra. Esse comutador só pode ser expandido em termos de G barrada, porque isso é um subgrupo. Então, essa álgebra de I tem que se fechar toda dentro do subgrupo. Agora a questão é, quando eu pego um gerador de fora com um de dentro, isso aqui não sendo invariante, eu teria que ter tudo de fora. E esses aqui estão de fora, nada me impede de trazer também aqui para dentro. Pode acontecer, isso aqui é gerador. Quando eu pego 2 geradores de fora, como isso aqui não é um subgrupo, né? Então não necessariamente 2 geradores aqui vão se compor para dar um terceiro aqui, pode cair aqui dentro, porque isso aqui não é um subgrupo, certo? Então vamos dizer assim, isso aí é o que a gente, qualquer grupo de I que eu pegar, eu posso fazer esse estudo aí. Eu posso pegar, por exemplo, SO3 sobre SO2, né? A gente já viu a esfera, né? O que é a esfera tridimensional? Eu passo do ponto da esfera para outro ponto da esfera para uma transformação de SO2. E SO2 deixa invariante qualquer ponto da esfera. Então eu posso representar a minha esfera como sendo SO3 sobre SO2. Sabe? Quem são os pontos dessa esfera? Vamos ver lá.
Então, vamos dizer que eu tenho uma esfera unitária. Então, x, vamos dizer assim, c, é igual a cosseno de θ, vamos azimutal. X, vou lá, vai. Então, inclusive, está acabando agora. Então, são os pontos de uma esfera no S2, uma esfera bidimensional. Claro que eu passo de um ponto para outro, né, por uma transformação de SO3. Então, tem que procurar. Será que eu posso... Qual é a transformação de SO3 que me faz gerar os pontos de S2? Então, para a próxima chamar a atenção de vocês para esse fato. Então, esse grupo aqui é o grupo SO3. Então, o grupo SO3 tem 3 geradores. Nós conhecemos. Rotações no plano XY, rotações no plano YZ, rotações no plano ZX. E a gente sabe que a algebrologia dele é sigma e J. Sigma KL, nós já sabemos, né? Menos I, delta de IL, delta de JK, mais blá blá blá. Mais 3 termos aqui semelhantes. Então, temos a algebrologia do grupo lá. Do grupo SO3. Então, nós temos 3 geradores. Então, quem é que eu vou poder, eu posso pegar? Qualquer um desses é SO2. Isso aqui faz uma rotação no plano XY, é um gerador de SO2. Isso aqui faz uma rotação no plano YZ, é um gerador de SO2. É um SO2 no plano YZ. Isso aqui é um SO2 no plano ZX. Então, eu tenho 3 geradores, 3 SO2 aqui. Então, eu posso fazer um split. Vou selecionar isso aqui como meu H, por exemplo. Então, esses dois vão ser, esse aqui seria o meu H, seria o meu índice barrado, e esses dois aqui seriam o índice barrado. Então, 3 menos 1, 2. Isso é a 2 esfera. Então, aquela matriz ali, como é que eu posso gerar qualquer ponto da esfera? Vamos dizer que eu parto do polo norte. 1, 0, 0. O que a gente está vendo? A gente está gerando um cosseno aqui e um seno aqui. Isso significa que a primeira rotação que eu estou fazendo para levar um ponto lá do polo norte seria x igual a 0, y igual a 0, c igual a 1. Então, se eu quiser partir desse ponto aqui e gerar qualquer ponto da esfera com uma transformação de SO3, fazer uma rotação trazendo para qualquer ponto, vamos pensar. Faria uma rotação no plano ZY. Como é que é uma rotação no plano ZY? Uma rotação no plano ZY, ela deixa o x invariante. Então, a rotação do plano ZY ela pega 1, 0, 0. ZY, então eu vou ter 0, cosseno de θ, menos seno de θ, 0, cosseno de θ, cosseno de θ. Então isso aqui é uma rotação do plano ZY. Estou rodando um vetor do plano ZY. Se eu multiplicar isso aqui por isso aqui deve estar me dando 0, menos seno de θ. Já me dá aqui cosseno de θ. Então, eu gerei 0 menos seno de θ é cosseno de θ. Essa rotação aqui, vamos ver que faz a rotação no sentido de 0. Agora, a partir desse ponto, então eu fiz uma rotação no plano ZY. Aqui eu tenho seno e cosseno, então eu estou fazendo uma rotação no plano XY. Então talvez eu tenha que atuar aqui com uma rotação no plano XY. Uma rotação no plano XY é cosseno de φ, seno de φ, 0. Menos seno de φ, cosseno de φ, 0. 0, 0. Então eu estou fazendo uma rotação no plano XY. Então se eu pegar esse objeto aqui e atuar nesse objeto aqui, isso aqui vai me dar, essa operação vai me dar seno de θ, seno de φ, então aqui é seno de θ, seno de φ. Depois esse termo aqui vai me dar seno de θ, cosseno de φ. E esse aqui vai me dar cosseno de θ. Então, na verdade, só estou colocando x por isso, não importa. Mas, então, na verdade, eu posso gerar todos os pontos da esfera fazendo uma transformação, fazendo isso aqui, ó. Exponencial de φ, sigma, 1, 2. Exponencial de θ, sigma, 2. Então, esse objeto aqui, isso aqui é uma transformação de SO3, isso aqui é uma matriz de SO3, isso
Isso aqui é uma matriz de SO3. O produto de duas matrizes de SO3 é uma matriz de SO3. Então, essa matriz de SO3, ela atuando naquele ponto 1, 0, 0, ela gera todos os pontos da esfera. Então, eu posso dizer, aqui, né, na verdade, eu vou estar, eu estou dizendo isso aqui, se eu pegar esse objeto aqui, é a transformação do grupo G, que me faz, a partir de um ponto, gerar todos os pontos da esfera. Então, eu posso parametrizar esse espaço G sobre H, essa esfera aqui, né? Então, eu posso parametrizar esse meu grupo G sobre H, pensando que esse elemento aqui, esse G aqui, que depende de φ de θ, se fizer G de φ θ, variar φ θ continuamente atuando em 0, 0, eu gero todo esse produto. Então, mas eu vi que eu posso fazer o split. Então, eu peguei esses elementos aqui, sigma 1, 2, sigma 2, 3. Eu deixei de fora o sigma 3, 1. O sigma 3, 1 ficou de fora. Então, o sigma 3, 1 então é o seu H, né? É o meu H, eu poderia pegar o meu sigma 3, 1 com o meu H. Certo? Então, a gente pode, então o que eu estou mostrando para vocês é isso. Eu consigo representar os pontos de uma esfera através de matrizes de SO3. Eu boto as coordenadas polares, as coordenadas numéricas, eu jogo no gerador, ele traz essas transformações. Então, isso aqui é a matriz de SO3 que me gera os pontos da esfera. Da mesma forma que a gente gerou os pontos do S1. O S1, ele era, na verdade, ele era exponencial de I, θ, o gerador das rotações no plano x, y. Né? Isso aqui, atuando em 0, 1, me deu toda a esfera S1. Me deu todo o círculo unidimensional. Seno de θ, cosseno de θ, seno de θ. Então, a gente pode sempre pensar dessa forma, né? Quer dizer, o que a gente vai identificar como a matriz que faz o trabalho para a gente, né? Que eu tenho a minha variedade, então, é uma variedade bidimensional, ela depende de duas coordenadas, mas o grupo que está atuando nela é um grupo tridimensional. Eu tenho transformações de SO3 que me levam um ponto da esfera bidimensional e um outro ponto da esfera bidimensional. Isso quer dizer. Então, quando a gente fizer, sempre que eu fizer um grupo de I, eu posso pegar a álgebra e quebrar. Eu elejo qualquer subgrupo, invariante ou não. Elejo um subgrupo. E aí, posso pegar os elementos daqui, os elementos geradores que estão aqui, os geradores que estão aqui. Se esse subgrupo não for invariante, isso aqui é um espaço. Agora, se esse subgrupo aqui for invariante, eu ainda vou, esse objeto, além de ser espaço, continua sendo grupo. Eu não perco característica de grupo. Quando o subgrupo H é invariante. Né? Podem como tarefa. Quem quiser pensar, pensa na aula que vem, qualquer coisa a gente discute. Então, quer dizer, no caso de G sobre H, é um grupo sempre, mas sendo um grupo, ele continua sendo um espaço também, tem seu espaço topológico, mas ele é um grupo sempre que H for subgrupo invariante. O G sobre H é simplesmente um espaço topológico, uma variedade, né? Simplesmente um espaço quando H. Quando H não for subgrupo. Quando H não for subgrupo. Aí, no caso, na primeira frase, o G sobre H seria um subgrupo de G, ou não? G sobre H seria um subgrupo de G. Um grupo, na verdade, tem uma estrutura de grupo, mas seria um subgrupo de G, exatamente. Seria um subgrupo de uma estrutura de grupo. É um grupo, né? Quer dizer, teria dois subgrupos, o H e o G sobre H. Exatamente. Porque ele tem menos geradores. Os geradores que estão aqui, mas que não estão aqui. Então, ele não pode ser um grupo todo. Ele é um grupo, quer dizer, um subgrupo de G. Quando H for um subgrupo invariante. Sempre que houver essa condição. Qualquer elemento de H, pegando um elemento de H qualquer, pega um elemento de H qualquer e combino com qualquer elemento de G, G completamente arbitrário. Para cada elemento de H, fixo um H. Se eu mudar G à vontade, pegar qualquer elemento do grupo todo, se esse objeto continuar a pertencer a H, esse objeto aqui
é um subgrupo invariante. Tá? Então, quer dizer, se eu pegar esse, pegar esse ponto, pegar um ponto G1H, que é um ponto do cossete, e pegar um ponto G2H, que é um ponto do cossete. Quer dizer, estou pegando dois pontos do cossete. Se eu, vamos dizer que esse cara aqui, se esse objeto aqui for, vamos pensar isso no G1H. E aqui eu posso colocar G1 menos 1, G1. E aqui eu tenho G2H. Né? G1 menos 1, G1. Aqui eu tenho G2H. Eu fiz isso aqui. Se esse objeto aqui for um subgrupo invariante, esse objeto aqui continua em H. Esse G1, G2 aqui, para dar uma estrutura de grupo a isso, né, eu pensar, eu gostaria de dizer que eu poderia introduzir, devido à invariância de H, eu quero colocar devido à invariância de H, isso aqui de novo é um H, tá certo? Então você está em H. H com G, tá certo? Está em G. H com G, está em G. Então esse objeto aqui é um GH. Então é isso. Se H for um subgrupo invariante, esse objeto aqui, na verdade, ele dá para nós G1, G2, GH, G1. E já que eu estou identificando todos os pontos de H com a identidade, isso aqui faz o papel da identidade. Então isso aqui é um G1, G2, H. Então quando o H for um subgrupo invariante, eu posso pegar esse elemento aqui e dizer que eu identifico com esse. Então, eu mantenho a estrutura de grupo. Então, sempre que o subgrupo H for invariante, o espaço cossete, ele é mais do que um espaço. Ele é um subgrupo de H. Ele é um grupo também. Agora, quando o H não for invariante, eu não consigo dar uma estrutura de grupo para GCH. Certo? Desculpa pela aula assim, fora assim, do padrão, mas por que eu acho que isso é interessante? Eu acho que vale a pena vocês que estão avançando no curso, incorporar isso no mundo, pelo menos no patrimônio cultural. Porque se vocês forem ouvir falar de defeito topológico, vocês vão ouvir falar de G sobre H. Qualquer pessoa que for ouvir falar de compactificação, tipo Kaluza-Klein, compactificar em espaços compactos, vai passar por essa discussão de G sobre H. Então é importante saber essa geometria de G sobre H. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como que da geometria de G sobre H, a gente ganha um campo de 2 e 4 dimensões. Vou dizer para vocês isso. Quando eu tenho um espaço com mais de 4 dimensões, tem um espaço com 4 mais n dimensões. Se eu estou num espaço com 4 mais n dimensões, vamos aprender na aula que vem, vamos aprender a tirar, através dessa técnica aqui, tirar as firmais, tirar as conexões de spin, tirar as curvaturas. Tirar toda a geometria diferencial do espaço G sobre H a partir das constantes de estrutura. Vou mostrar que a gente consegue expressar todas as conexões, a torção, a curvatura de Riemann em função das constantes de estrutura, mostrando então que a gente tem uma geometria determinada pela álgebra. Isso é interessante porque a gente vai ver posteriormente, se eu pegar um espaço com dimensão 4 mais n, essa é a ideia de Kaluza-Klein. Se eu pegar um espaço com dimensão 4 mais n, e eu trabalhar nesse espaço quadro n dimensional, as grandezas geométricas desse espaço, a firmagem desse espaço 4 mais n dimensional e a conexão de spin desse espaço 4 mais n dimensional, quando eu for olhar, projetar esse espaço 4 mais n em 4 dimensões, da conexão de spin e da firmagem vão aparecer campos de Gauge em 4 dimensões. Então essa foi muito a ideia de Kaluza-Klein. Como gerar simetrias internas e campos de Gauge a partir de uma estrutura geométrica mais derivada de dimensões mais altas. Então essa formulação vai ser muito útil para a gente poder entender essa discussão. O grupo de isometria do espaço de dimensão mais alta, ele vai gerar os campos de Lewis em 4 dimensões. Então vamos ver, quer dizer, esse grupo aqui, quer dizer, se a gente tiver uma teoria em D igual a 4 mais n dimensões, então eu tenho, na verdade, um espaço que vai ser Minkowski, quadridimensional, vezes uma variedade interna n-dimensional. Essa variedade interna, sendo n-dimensional, e tendo essa estrutura, sendo um espaço homogêneo, esse grupo que está aqui, que é um grupo geométrico, é simplesmente um grupo de isometria desse objeto aqui,
ele vai ser visto em 4 dimensões como um grupo de Gate de uma teoria de Young-Mills que vai aparecer em 4 dimensões, onde a simetria de Gauge é o G e o campo de Gauge são objetos que estão contidos dentro da conexão de spin e dentro da free desse espaço. A gente vai mostrar que campos de Gauge estão saindo, né, desse espaço. E esses espaços estão intrinsecamente associados a uma sigma na unidade. Vamos ver na próxima aula, tudo vai sair daqui, dessa grandeza. Vamos pegar esse G. Vamos basicamente trabalhar isso, G, PI, G. Então, isso aqui vai ser fundamental para isso aqui que vai dar origem a toda a geometria. Daqui nós vamos tirar a Fibay, daqui nós vamos tirar a conexão de spin, daqui nós vamos tirar a torção, daqui nós vamos tirar a curvatura. Certo? Então, é por isso que eu estou falando isso, porque é um momento bom de aprender, porque depois eu vou dar referências. Essa referência do Salang, de Strassidi, esse Amazon Physics que eu li para vocês, os apêndices deles são muito pedagógicos, ensinam você a trabalhar exemplos. Tá? Ela chega a simplificamente dar uma decomposição da simetria? O espaço do 7? Sim, uma decomposição, eu diria que sim, no sentido da fatoração. Porque você imagina o seguinte, você tem 10 dimensões, em 4 mais n dimensões. O que é o teu espaço-tempo, quer dizer, o que é o teu grupo de isometria, você está em 4 mais n dimensões. Tá bom? Então você vai ter um grupo, mas esse 4 mais n, na verdade, é 1 mais 3, né? Embora, mais n. Então você imagina o seguinte, eu dou um espaço de 4 mais n dimensões. Então, nesse meu espaço, de 4 mais n dimensões, o meu grupo de isometria, a minha meta é um espaço 1, 3 mais n dimensional. Então, nesse espaço aqui, 1, 3 mais n. Tá? Então, você tem 10 dimensões, n é 6. Então, eu tenho S 9. Então, eu tenho uma geometria desse espaço aqui. O que eu quero mostrar é que as equações de campo de um modelo que eu escrevi em n dimensões, elas vão se decompor dando como simetria o grupo de Lorentz e o grupo e dando um espaço G sobre H. Então, quer dizer, na verdade, esse G sobre H, ele está vindo como um espaço, eu estou fatorando um espaço S, né, que é 4 mais n dimensional, por exemplo, que esse espaço aqui, ele se fatora em Minkowski, que é agora, grupo de isometria que é agora, que vai se fatorar em Minkowski, esse espaço de Minkowski vezes esse espaço interno. Então, o espaço cossete está aqui, no fundo ele está representando uma decomposição da geometria desse espaço. Essa aqui é justamente a ideia de calibração. Ele, na Lagrangiana, se pegar o próprio neutro e o carro, ele não pensou em espaço. Não. Daí na hora de voltar a Lagrangiana, a gente não pensa em espaço. Não, porque você já recebe a simetria. Quer dizer, claro, nós não pensamos porque nós não estamos cogitando quais são as causas microscópicas da nossa simetria. A pergunta é que muitas vezes o Val e o carro, mas ele não dá para o cara que aquela simetria fosse abundante. Certo. E me parece que no espaço cossete você nota que tem uma simetria abundante. Certo, tem um H. Isso. Ele sobre H. Aquele H, você tem uma simetria residual que você joga com ela. Tem uma ambiguidade. Então, quer dizer, ele mostra para o que tem essa simetria, mas ela é abundante. E a gente muda quando vai para a teoria de Gauge, não está nem certo. Aquela simetria é isso, já não estava. E aqui tem esse tipo de fator. Assim. Vamos trabalhar. Eu entendi a tua questão, mas eu também não saberia responder ela perfeitamente agora. Tá? Eu não decifrei completamente a tua questão, mas ela faz pleno sentido, é interessante. Eu tenho que decifrar melhor a tua questão para poder abrir a questão e a gente discutir. Mas vamos por aí, isso é interessante. É justamente isso que eu quero incentivar, a gente perceber a relação de Young-Mills com coisas que estão ligadas ao modelo sigma em altas dimensões. Tá bom? Então, vou dar uma descanso aqui, porque aqui tem que aguentar a jornada agora rumo ao superespaço. Tá bom, Emerson, não fica chateado, para você isso é meio novo, mas me procura para tirar dúvida, tá? Não seja perdido, não. É justamente isso que eu quero fazer, mas isso também não, hoje não vai dar, me procura. Sabe, semana que vem, sexta-feira, eu não vou poder dar aula.
de jeito nenhum, porque eu vou estar chegando de viagem, e como dependo de avião, posso chegar atrasado e ter que desmarcar. Então eu prefiro não marcar aula sexta-feira que vem. E aí, se Ricardo não for para São Lourenço, ou e o Antônio não for para a Semana que vem eu vou não tem o dia 30. Dia 30 tem um feriado aí, quinta-feira Corpus Christi, né? Trabalhar quinta-feira Corpus Christi é sempre uma quinta. Então quinta e sexta. Então 30 e 31, eu pretendo estar de plantão aqui. Então se alguém topar, o Tchalka, que é o nosso cineasta aí, filmar, os que viajarem podem depois pegar a gravação depois. Eu pretendo usar os feriados de 30, o 30 e 31, quer dizer, eu daria aula dia 31, não daria aula dia 24. Se precisar, eu dou uma calibrada no dia 30, que é feriado, dou alguma coisa no dia 30, tchau, grave, e dia 31 do aula normal. Na semana que vem eu não vou poder dar aula, 24 eu estou fora. A aula só para mim. Você vai para o Lourenço semana que vem? Sorte. Bom, beleza, então vamos no intervalo agora, são 6h15, então 6h35, vamos dar 20 minutos de intervalo, porque